Vamos bater um papo hoje aí com uma referência do direito na área municipalista. Daniel Santana, doutor Daniel Santana Sena. Um abraço, viu? Obrigado por essa moral. Chegou aí na área o homem. Está usando o Instagram do nosso amigo Jefferson Ribeiro. Santana, um abraço. E aí, comandante? Tudo em paz, companheiro. Graças a Deus. Tudo tranquilo. E você? Melhor agora na sua presença. Lembrando sempre, por uma questão de responsabilidade social. É isso aí, tá certíssimo. Então, isso. Eu até descobri que tem dois tipos de pessoas em relação às máscaras. Tem aqueles que usam por irresponsabilidade, ele sabe da importância de usar, ele tem consciência da necessidade, mas não faz. Aí é o irresponsável. Mas tem um segundo tipo, Jefferson, que eu descobri. Ele não mensura, o cérebro dele não processa a importância. Por isso ele não usa. Nesse caso, nós precisamos educá-lo. Boa mensagem, viu? Quero agradecer a Júnior que entrou aí para nos bater um papo, está dizendo que homem nota 1000, é isso mesmo. Robson também, um abraço. Quero desde já, doutor, agradecer ao senhor, e caiu como uma luva, porque hoje é o dia do advogado. Então, o senhor como advogado muito conceituado, eu me sinto muito honrado por estar batendo esse papo com o senhor. O senhor é uma das referências, não só da política, mas da vida, para mim. O senhor é um cara humano, maravilhoso. Quero te agradecer por esse bate-papo e quero abrir o espaço para o senhor começar a contar um pouquinho das coisas da vida aí e a gente vai desenrolando o bate-papo. Itamar, um forte abraço, meu querido. E aí, quem for entrando e se o senhor quiser saudar, pode ficar à vontade, viu? Tudo bem, tudo bem. Conte um pouquinho da sua história para nós. Sergipe na estante, viu? Que beleza, hein? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Nós já tínhamos previsto essa possibilidade de algum tempo. Estou muito feliz por estar aqui. Eu sou um cidadão comum, filho de pessoas comuns, que para mim são pessoas maravilhosas. Aliás, Jefferson, eu queria saber que você conheceu muito minha família no passado. Verdade. Você não é uma espécie de sobrinho de minha mãe. Minha mãe tem uma relação com a avó muito grande, muito sólida, muito forte. Verdade. E, na verdade, não vou nem dizer a idade, a gente já se conhece há um bom tempo. Deixa esse negócio falar. Anterior de técnico agrícola, eu fui professor de escola agrícola, eu fui professor da EMAC com muito orgulho, com 20 anos já era professor, fiquei por 7 anos e pouco sendo professor, depois enveredei pela carreira do direito. Eu sou um advogado meio atípico dessa realidade, porque os advogados de gestão pública, eles não são advogados tradicionais, que ficam ali no escritório, aguardando clientes ou fazendo contatos com clientes. Na gestão pública, você faz gestão de municípios. Ou seja, você não é apenas o cara, o parecista, tão famoso, tão consistente, tão conceituado que tem no mundo hoje. Você é um cara que observa, acompanha a gestão, para sobre ela emitir posições, emitir pareceres, ou até opiniões. Tem momentos que você não precisa dar parecer em nada, mas o prefeito dentro da Câmara lhe pede uma opinião. O que você acha disso? E aí vai conduzindo, claro, fundamentado nos princípios da Constituição Federal, do direito administrativo, do direito tributário, enfim, desse conjunto de regras que regem a administração pública. Mas também, Jefferson, precisa ter sensibilidade. Eu sempre digo que todo esse arsenal de conhecimento ou de informações, eles não estão acima da gestão. Eles estão ao lado da gestão para nortear o comportamento e as ações do gestor. Então, a gestão é o foco principal. E por que a gestão é o foco principal? Porque o foco principal é o povo. São as necessidades, os anseios do povo, que são o fundamento de tudo isso. Então, eu me formei advogado, trabalhei 6 anos e pouco com o direito do trabalho, mas eu não suporto audiência no sentido de esperar. Eu acho a audiência uma coisa belíssima, mas esperar a audiência... A audiência é 8h30, você chega lá às 8, a audiência vai ser 11 horas. Esse interregno de tempo, esse espaço de tempo era uma coisa que me incomodava. Eu virei vereador, por sorte, o povo me abençoou com 3 mandatos. Eu tenho diversos cursos na área de especialização em direito público, tenho pós-graduação em direito público, tenho monografia na área de julgamento de contas de prefeito, tenho 298 palestras em 17 estados do Brasil. Então, fui aprendendo, trocando experiências. E fui presidente da União dos Vereadores da Bahia, da União dos Vereadores do Brasil, fui procurador dos vereadores. Olha, quer lembrar que o doutor Costa também foi procurador nordeste da União dos Vereadores do Brasil. Só 3 baianos tiveram altos cargos na União dos Vereadores do Brasil. Um deles foi o doutor Cosme Araújo, outro ilhéense. Ô, doutor. Depois
política um pouco, fui vereador 3 mandatos, e agora Ô, sou doutor, professor pública, que é o que me leva a gostar da vida e opinar sobre política de vez em quando, que é uma paixão. Né? eu só pedir um tempo ao senhor para a gente, deixa a gente volta nesse processo que o senhor parou. Quero saudar aqui aos doutores Alain, que entrou aí, doutor Bacelar, a galera que entrou aí, ó. O doutor Daniel está dizendo que hoje temos muito a aprender com o mestre Joabes. Ele está dizendo que é suspeito para falar, porque é fã. É dois, eu também sou fã, viu? Quero agradecer a galera que está entrando aí, Alisson Mendonça, Luciana, Vera, tem uma galera massa aqui, viu? Luciana Paulette. Eu quero. Aí, ó, Alisson está dizendo que um dos maiores referências é o senhor. Em direito eleitoral, uma das grandes referências do direito eleitoral no sul do Bahia, doutor Alagoas. Luciana Paulette. Olha, sobre Luciana, eu quero dizer o seguinte: é uma pena, é lamentável que a Câmara de Vereadores não tenha uma mulher. Vai ter, vai ter, vai ter. Mas eu estava olhando Uruçuga, uma Câmara de 11 vereadores. 3 são mulheres. Olha só. Ó, o doutor Alan tá mandando um abraço pro senhor aí, viu? Dizendo que é parceiro dele. Regina Amaral, quantas grandes mulheres tem essa cidade? Eu espero que a Câmara seja contemplada como uma mulher. E quem sabe, até mulher de prefeito ou vice. Isso, eu quero ter a oportunidade de ver esse Ilhéus um dia. Ó, o doutor Alan tá mandando um abraço aí, ó, pro senhor. E eu quero pedir pro senhor voltar um pouquinho, deixando a gente volta para a questão já do direito administrativo, para o senhor, porque assim, foi sempre a paixão, como o senhor mesmo disse, família humilde, a gente tem uma relação assim, muito, muito íntima de fato. Ó, ele está dizendo que é Pereira, viu? Itamar está dizendo que é Pereira que está falando. Amicismo. Alisson também está dizendo que o senhor está devendo a live com ele. Ó, já vai alistando as lives que vai começar a aparecer um monte de live aí, viu? Alisson tem tanta gente para fazer live a nível nacional que eu fico pequenininho. Ele está me deixando para quando sobrar algum espaço lá para ele. Ó, Val Cabral está dizendo que o senhor é entusiasta da criação do estado do Porto Sul. Eu queria dizer para o senhor o seguinte, que é assim, como eu conheço muito bem, graças a Deus, Maurício, um abraço, a sua família muito bem, e assim, hoje a gente vai falar exclusivamente do senhor, me perdoe meus queridos amigos, seus irmãos, mas hoje vamos falar só do senhor. E eu queria saber aonde nasceu essa paixão por duas coisas. Uma pelo direito, né? E outra pelo professor, que o senhor é um professor. Como nasceu, né? A origem familiar tem essas questões também, mas no seu coração, como iniciou esse processo de ser professor e ser advogado? Veja bem, esse é um fato interessante, porque eu sou originário do movimento estudantil. Eu fui diretor acadêmico, fui presidente do DCE da antiga FESP, logo depois do Maravilha. Quero lembrar um fato que pouca gente sabe. Eu era servidor federal, ligado ao Ministério da Agricultura, professor da EMARC, por ser do movimento estudantil e lutar pela universidade pública, eu fui demitido. Demissão sem justa causa. Então, a CEPLAC, que eu reputo como um grande órgão regional, para mim o maior de todos, excelente órgão, excelente propositor de políticas agrícolas, não era tão democrática. Não é tão democrática ainda, mas é, sem dúvida, a instituição mais importante que teve nessa região, que eu valorizo muito. Aí, na universidade, esse movimento todo, eu presidente da DCE, virei delegado da União Nacional de Estudantes, não precisa falar mais nada. Não. Aí você vai se engajando nas redes sociais, na luta dos povos, enfim, e chegou a isso aqui que é hoje. Um idoso apaixonado por política, mas sem esquecer a possibilidade da gestão pública ser fundamental na construção de uma nova vida para melhorar a vida das pessoas. O senhor sempre foi referência para a gente. Maurício Catita, o homem da TV, um abraço, viu? O homem que gosta de filmar as pessoas aí de vez em quando. Gente boa! Alice está dizendo que o senhor é referência, né? A trajetória política do senhor como movimento estudantil. E para a gente, que também veio, Alisson veio do movimento estudantil, eu também, a importância de ver... Dá um abraço aqui para o pessoal de Sergipe. O Robson Sergipe já entrou aí. Dá um abraço para o pessoal de Sergipe, ele está jogando na rede toda dele celular. Um abraço para o Sergipe. Meu pai era sergipano. Que maravilha, nossa origem, né? parte dos moradores antigos de Ilhéus e região era tudo sergipano, veio de lá para trabalhar aqui. Na época da faculdade, isso é um fato importante, o saudoso professor Francolino Neto, para mim, uma das grandes referências do direito penal, do direito
da nossa região, nos levou até Sergipe numa pesquisa aprofundada, um grupo de estudantes, por 3 dias, pesquisando se realmente as nossas origens eram de Sergipe. E, para a felicidade nossa, quase 50% se caracterizou por... Nós tínhamos uma grande origem na região de São Cristóvão, Laranjeiras, aquela região ali do entorno de Aracaju, mas um pouco mais para Itabaianinha. Então, foi interessante, porque a gente realmente tem um pedaço da nossa origem em Sergipe, principalmente no sul da Bahia. Mas todos não eram jagunços, não, hein? Tinha muita gente disso. O senhor também é história, quando conta do jagunçado, assim. Manda um abraço ao nosso amigo Cláudio, que entrou aí. Um abraço, querido. E Alisson toca no assunto que eu acho importante. Mais para frente a gente vai falar, né, sobre isso. Ele disse que a grande tristeza da vida dele foi a perda daquela eleição de 2002 para deputado estadual. Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto. Eu sempre disse, mas eu digo que foi um aprendizado para todos nós. É verdade. Aliás, eu tomei uma posição de vídeo, vou passar na estante sobre o negócio de deputado, eu passo na estante da informação. Um abraço, Paulo Cidade, que entrou aí, Cláudio Magalhães. Mas, doutor, eu quero sugar mais um pouquinho, tirar um pouquinho das suas experiências no movimento estudantil, antes da gente entrar na formação adulta, já graduado, pós-graduado, isso aqui. No movimento estudantil, o senhor teve o contato com os principais nomes do direito, né, da academia. Nesse momento de vida, o senhor pensou em mudar de direção? Se firmou? Conte um pouquinho dessa experiência para nós. Eu sempre tive 3 paixões na vida, não me arrependo de nenhuma delas. Eu sempre fui apaixonado pela gestão pública, política em si, pelo direito e pelas questões da economia cacaueira, que eu sou apaixonado. Eu sou ainda um idoso técnico agrícola, tenho paixão pela economia e me sinto profundamente decepcionado com o que está acontecendo na economia do cacau. Mas nós somos resultado do que nós plantamos. E nós plantamos a ausência de representatividade no sul da Bahia e nos causou isso. Você sabe o que eu penso sobre isso. Eu já tive verdade. posição. As pessoas têm lutado com Ilhéus para cuidar só da questão menor, que é do dia a dia, do pagamento de despesa. Nós temos que cuidar do futuro do município. Para cuidar do futuro do município, nós temos que ver potencialidade, o que é que nós temos em Ilhéus que pode dar resultado econômico e, sobre isso, fazer planejamento. Só gastar o orçamento. Eu sempre digo, nós temos ordenador de despesa no sul da Bahia. Eu só tenho a minha região. Não vou citar nenhum prefeito e prefeito, que não é isso aqui. Porque, para mim, diferentemente do que fala a lei, que o gestor de orçamento, aquele cara que gesta orçamento, é mentira. Nós não temos grande gestor de orçamento, nós não temos sequer gestores. Nós temos ordenadores de despesa. São prefeitos que, bons ou ruins, melhores ou piores, bem-intencionados ou mal-intencionados, fazem a ordenação do orçamento. O que é que veio do ICMS, do FPM, de recursos próprios, de royalties, o que é que veio e gasta. Isso é muito pouco. Gestão quer dizer gestar, produzir, gerar. É como se fosse uma gestação de uma criança. Então, o gestor, para ser aquele que vai prever, planejar, projetar e construir o futuro, ele precisa conhecer a potencialidade do município, o que é que nós chamamos de turismo, para onde vai nosso comércio, o que temos de indústria, qual é a nossa agricultura. Dentro dela tem um pouco da pecuária, fruticultura, o que é possível. Qual é a nossa potencialidade no turismo, no tocante a turismo rural, turismo urbano, turismo de negócio, enfim, esse conjunto de informações econômicas que pode propiciar a cidade a construção econômica do futuro. Ilhéus não faz isso. E não faz isso há um tempo razoável. Tem um amigo, Cláudio Magalhães, dizendo que o senhor, e na época presidente da Câmara, junto com a vereadora Marlúcia, acrescentaram na lei orgânica capítulo do direito indígena ilhéense. Uma coisa que é marcante, viu? Parabéns, assim, marcou na história de Ilhéus. Né? Eu fui 30% do 100%. Marlúcia foi 70%. Marlúcia foi um excelente vereador em Ilhéus, profundamente preocupada com as questões do município, organizada, comparecia, vereadora presente nas sessões, nos atos da Câmara. Eu tenho muito orgulho de ter sido companheiro de Marlúcia. Muito orgulho. Maravilha. Já tem uma pergunta aqui do nosso amigo doutor Daniel, perguntando sobre... Paulo antes disse que turismo é vivência. Tem tudo a ver, Paulo. Está certíssimo. A sua opinião acerca da criação da região metropolitana. Eu acho que ele quis dizer na nossa região. Vamos lá. A região, você já teve alguns projetos relacionados à região metropolitana. O primeiro foi do antigo senador Valdec Ornelas, todo mundo sabe. Ele chegou a construir esse projeto, mas não teve grandes consistências, que as pessoas, quando vão fazer alguma coisa, sempre procuram o que deu errado. Nós não temos que procurar o que deu errado, nós temos que procurar o que deu certo. E agora, recentemente, o presidente da Câmara de Itabuna, o Ricardo Xavier,
uma atitude excelente, criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho vinha se desenvolvendo muito bem. Ele eram dois grupos, um grupo político, composto por prefeitos, presidentes de câmaras, entidades de classe, e um grupo mais técnico, composto por um representante da AMUC, um representante da Sociedade Organizada, e meu caso, e Joabes Ribeiro, meu caso, desculpe ter citado meu nome, meu caso, porque não se deve referir a si próprio na terceira pessoa singular, que é perigoso. Então, formamos um grupo, eu, o Mascarenhas e o menino da AMUC, eu esqueci o nome aqui agora, e quando a gente estava começando a trabalhar, teve a pandemia. A ideia era criar a região metropolitana do sul da Bahia, que alguns tentaram chamar região metropolitana do chocolate, mas não importa, o importante é a região metropolitana do sul da Bahia. E por que da região metropolitana? Nós temos interesses comuns? Sim, nós temos um conjunto, uma gama de interesses comuns. A economia, a estrutura geográfica, a estrutura de saúde, de educação. E com o Rui, com a visão que o Rui tem, você sabe que eu gosto de Rui governador, né? Sim. Eu espero citar nomes aqui. Eu gosto muito de Rui, pela sua visão de planejamento, pela sua visão estrutural do Estado. Eu gosto muito disso. Então, era o momento ideal. Agora, você sabe que as coisas aqui não dão certo na região, James? Nós votamos muito em gente de fora. Verdade. Nós votamos muito voto para fora da região. E quando eu falo jogar, eu estou dizendo, nós despejamos na lata de lixo os votos da região. Verdade. Então, quando eu digo, que é tudo, não, nada é tão exagerado que seja tudo. Mas 70%, 80% dos votos a gente joga fora sem muita consistência. Então, a gente precisa... Estou vendo aqui, Luciano Damuc, lembrei o nome, não, era Mascarenha, eu e Luciano iremos fazer esse projeto, mas eu espero que a pandemia passe, que estejamos vivos e possamos produzir. Então, o que é que a gente precisa nessa região? Primeiro, entender que nós somos uma região com uma peculiaridade muito igual. Nós estamos em um clima muito igual, nós temos uma realidade geográfica muito igual, nós temos uma economia muito igual. E se nós cuidarmos disso coletivamente, as coisas serão mais fáceis e mais baratas. Infelizmente, nós não temos essa percepção, essa visão da importância de estarmos juntos nesse projeto. É lamentável. Verdade. Tem um amigo nosso lá de Salvador, inclusive nós temos audiência boa em Salvador também. É rotativa, mas graças a Deus... O desenvolvimento do Estado também está nos ajudando nisso. Pois não, estou te ouvindo. Um amigo nosso de Salvador está acompanhando a gente e mandou uma pergunta. Ele é de fora, não conhece aqui, e ele tem uma percepção de quem está de fora. E a pergunta dele é: a vassoura de bruxa ainda assola a região de Ilhéus? Assola e muito. Assola e muito. E é importante falar que a vassoura de bruxa ela é uma doença permanente. Ela não é aquela coisa, não é uma epidemia, não é uma epidemia, ela é permanente. E ela precisa de uma série de tratos culturais para ela ser controlada. Mas ela vem muito forte quando tem muita chuva e alta umidade. Nós temos agora muita chuva e alta umidade, e ela está muito violenta nesse momento. Mas quero lembrar que é uma doença tratada, hein? Possível de tratamento. Como rebaixar a copa do cacaueiro, diminuir a quantidade de árvores, não as originárias. A árvore originária não se corta. Que a grande, sabe qual é a grande pandemia do cacau hoje? O excesso de jaqueira. Parece brincadeira. Que não é a planta originária do sul da Bahia. Essa menina, ela vem da Ásia, da Indonésia, dessa região. Então, se você controlar a quantidade de árvores, não, eu repito, a árvore originária não se tira. Mas se você controlar a quantidade de jaqueira, se você podar o cacau, rebaixar a copa e cuidar, você controla a vassoura de bruxa num índice altíssimo e nós vamos voltar a produzir. Infelizmente, nós não temos apoio do governo federal para a recuperação da lavoura cacaueira, porque hoje você só tem na Bahia, na verdade, funcionando um trabalho, que é assistência à agricultura familiar, que essa está funcionando. Fora a assistência à agricultura familiar, nada funciona. O grande agricultor continua endividado, não tem como pagar. O médio agricultor está abandonado. Enquanto um tem muito e não tem como pagar, porque deve muito também, e aliás, nem tem muito mais agora, desculpe, o pequeno está sendo assistido, e o do meio, que é o salame do sanduíche, esse está quebrado. Aliado a isso, você tem a ausência do banco. Banco do Brasil nunca foi um banco social. É um banco como qualquer banco privado, apenas com cara de banco social. A de social não tem nada. Não tem, não existe isso. O Nordeste é um pouco mais aproximado da área social. Você tem o BNDES, que é um pouco mais, mas o banco social com essa característica nós não temos no Brasil. E na área agrícola, pior ainda. Os juros são grandes, impossíveis de pagar, e com um detalhe, Jefferson, importante. Nós agora temos um problema mais grave ainda. Nós estamos sem estradas. Nossa. Então, tantas reais
Se você ver a nota de rua, é 9, por causa de estrada. Então, sim, você não tem financiamento, você não tem assistência técnica e você não tem estrada. Se eu tenho estrada, eu pequeno ainda vou na roça. Se eu tenho financiamento, eu melhoro minha produção, porque eu vou clonar, eu vou aperfeiçoar com técnicas de qualidade. Mas se eu não tenho assistência técnica, não tenho estrada e não tenho financiamento, nós estamos enterrando a economia do cacau e eu não sei se ela dura muito tempo mais. Talvez seja triste, né? substituído e aquelas últimas árvores fundamentais para a construção da Mata Atlântica sejam derrubadas de qualquer jeito. É lamentável isso. Triste. Ó, Cláudio disse que a lei orgânica foi avançada e contemplava políticas para negros, juventude, institui a participação popular através da normatização dos conselhos, ou seja, é um dos melhores mecanismos foi aquela lei aprovada pelaquela Câmara, maravilhosa, né? A lei Eu estou orgânica vendo aqui daquela que uma época foi galera muito ainda. lembrar também que a reforma acontecida em 2016, para mim, que gosto dessa área, que faço atuação em lei orgânica permanentemente, a proposta de 2016 é muito interessante. Ela não tirou nada que era muito bom, ela apenas corrigiu o que ficou um pouco ultrapassado. Uma lei orgânica dura 4, 6 anos, durante a cada 4, 6 anos, ela dá uma atualizadazinha. Nós estamos na Constituição com mais de 100 emendas já. Tem lei Sim, sim. orgânica de 1990. Não tem condição, né? Ficou lá atrás. É como uma Sim. mulher sem cortar cabelo, sem cortar, sem fazer as unhas. Não fica bem, né? Então, de qualquer jeito se suporta. Então, essa é a realidade. Então, Cláudio participou, Marlúcia participou. Houve um grande movimento na época, nós melhoramos muito a lei orgânica. Sim, sim. Eu Mas em lembro dessa. 2016 ela sofreu uma emenda de muita qualidade técnica, mas é preciso que a sociedade leia a lei orgânica. Que Sim, ela tenha verdade. conhecimento da lei orgânica. É preciso também que a sociedade leia o artigo 30 da Constituição, da Sim, competência do município, para não estar cobrando do prefeito, que não é obrigação dele, para não cobrar sim. de vereador, do que é obrigação dele. Esse dia eu vi num grupo de Zap Ilhéus, aliás, o grupo de Zap Ilhéus tem muita coisa interessante, viu? Muita coisa interessante. Tem gente falando, não sabe nem o que está falando, e fala lá. Diz que o vereador Verdade. é fiscal. O vereador não é fiscal. Porque se o vereador fosse Verdade. fiscal da prefeitura, ele faria um concurso público para fiscal. O vereador tem funções. E, dentre elas, a mais importante é a função legislativa. Ele vai legislar, ele vai criar leis, ele vai emendar leis, ele vai propor emendas de leis. E a determinada emenda ele vai compartilhar tudo isso. Então, o Sim. vereador tem várias funções, que mais um pouco adiante a gente conversa, mas é importante. Nós precisamos ter conhecimento da lei para saber o que está falando, para não falar Sim. bobagem. Ó, o nosso amigo Léo está perguntando se ele é de fora e você está usando o Zap o Instagram do nosso amigo Jeff. Ele é Joabes Ribeiro, Léo, ex-vereador na cidade, ex-presidente da Câmara, ex-presidente da União dos Vereadores da Bahia, ex-presidente da União dos Vereadores do Brasil, e atualmente ele é consultor jurídico de dezenas de prefeituras e câmaras de vereadores, Já simplesmente. Tá fui, aí. eu reduzi um pouquinho. Até 2018, eu estava em Salvador, realmente tinha uma gama maior de Seu contratos. som, viu? Seu Eu som tomei a caiu um decisão pouco de, aqui. de voltar de vez para Ilhéus, mesmo com muito menos contrato, mas tem mais qualidade de vida. A qualidade de vida pesa em determinados momentos, pesa. Então hoje eu dou bem menos, porque eu resolvi ficar em Ilhéus. Eu gosto disso aqui demais, eu gosto dessa terra. O seu som caiu um pouquinho. Tem como você aumentar um pouquinho o som? Estamos tentando aqui. Melhorou? Um pouquinho. Agora, Deu uma caída aqui o som. melhorou? Ainda não. E agora? Vai, Tá coloquei bem no, longe. Vamos tentando falando aí. coloquei no máximo aqui, vamos ver o que é que dá, né? Então, a minha preocupação com o sul da Bahia, e eu acho importante colocar isso, é que nós não estamos tendo a preocupação de planejar o futuro. Todo mundo está governando com o que tem. É como se nós fôssemos filhos do FPM, como se fôssemos filhos do O ICMS. pessoal tá dizendo que tá ótimo o som, então tá beleza. É como se fossemos filhos dos royalties e como se fôssemos filhos um pouco do imposto de renda da cota do município. Isso é muito ruim. Isso é ausência de gestão. Eu não Sim. considero gestor nenhum prefeito ou prefeita que não tenha um planejamento de construção de desenvolvimento econômico. Não entenda assim. Senão, nós vamos ter que torcer para virar uma São Francisco do Conde. Verdade. Cidade de Ó, 40 mil habitantes, a maior renda per capita do Brasil. Mas aqui não tem petróleo. Pelo menos até agora não.
Então, A gente está sendo acompanhado. quem eu vou votar? Eu não decidi que eu vou votar em Ilhéus. Claro que se Bebeto for candidato, eu vou votar em Bebeto, por uma questão de opinião pessoal minha. Até meu vínculo foi amarrado, condicionado a Salvador. Agora, para mim, tem que ter um plano. Sabe o que é que os prefeitos fazem? Chamam, geralmente, o secretário de administração, é a Lei 4.320, então faz aqui o orçamento, aquele orçamento protocolar, como se não tiver nenhum compromisso com o futuro do município. Para ter futuro, é preciso ter planejamento. Para ter futuro, é preciso saber o que eu disponho. Para ter futuro, é preciso saber como que eu disponho, o que é que eu posso fazer. E como posso fazer. Sem isso, é impossível. Nós hoje só temos ordenador de despesa e mais nada além disso, e a região sofre muito por isso. Então, tomei, inclusive, uma outra decisão. Só voto em deputado estadual de Ilhéus. Meu próximo voto é de um deputado estadual de Ilhéus. Ou nascido aqui mesmo morando fora, ou aqui residente há muito tempo. Senão, não voto. A gente precisa ter alguém que o cara está ali todo final de semana, eu posso cobrar. Não tem Senador, como. governador, você vota quem você quiser. Mas para avançar mas o voto mais importante é o voto do deputado federal. Esse voto é fundamental, porque é ele que propõe, é onde se inicia as grandes leis que vão mexer a vida dos municípios e de nós munícipes. Se nós votamos errado para deputado federal, são 4 anos sem comprometimento. Porque se é um fato interessante, muita gente, aliás, cobra da Câmara de Vereadores ou cobra do prefeito. Mas na época da eleição, eu encontro dezenas deles em Salvador negociando voto para deputado. Sim. Então, se eu cobro na minha rede mundial de computadores, no grupo de WhatsApp, e depois vou pessoalmente negociar meu voto, não tem como. Então, o município tem que estar acima de mim, acima de você, acima de todos nós. Concorda, Luciana? O município é maior do que todos nós. E para o município ser maior do que todos nós temos que deixar do interesse de umbigo, e o interesse do umbigo vale dinheiro, vale cargo, vale interesses outros, não tão republicanos às vezes. Fora disso aqui, isso não é bom. Ilhéus é um município interessantíssimo. A potencialidade de turismo de Ilhéus é gigantesca. Gigantesca. A potencialidade agrícola de Ilhéus também é gigantesca. Você sabia que nós já exportamos coisa de interior de Olivença para os Estados Unidos? Já tivemos isso no passado. Já exportamos mamão para Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Para isso, é preciso que ele saia da mesmice, saia do lugar menor, saia do lugar comum e vá planejar. Mas para planejar, você tem equipe. Eu não vou pedir à cidade menor para fazer grande planejamento, porque não tem nem recurso. Mas Ilhéus tem condições de fazer um planejamento melhor e maior. Sim. E que alcance essas diversas esferas da gestão para que ela aloque recursos. Eu sempre digo, prefeito que coloca menos de 1% para desenvolvimento econômico, não adianta, não está administrando nada. Eu sou morador de Banco Central. Eu sei o que é morar em Banco Central. Passo 10, 12 dias de minha vida lá, porque o resto eu estou trabalhando. Eu sei o que é morar em Banco Central. Nós somos os sem estrada e sem nada. É triste, né? E a culpa não é da prefeitura, tem culpa do meu amigo Rui também nisso aí, viu? Tem culpa das estradas também. Porque a estrada lá não é de prefeitura, não é do Estado. Eu sei reconhecer isso. Mas reconheço também em Rui, para mim, é pessoal, opinião, não estou... O maior governador da história para Ilhéus, o maior. Hospital saneamento da Zona Sul, recursos para os postos de saúde, para a área de saúde, recursos para asfalto. O prefeito está fazendo a parte dele com esses recursos, que é aplicá-los. A ponte, que é uma obra... nós temos 2 Ilhéus, né? A Ilhéus antes e a Ilhéus depois da ponte, né? Rapaz, eu estava viajando, foi ver a ponte 4 dias depois, já estava angustiado, porque não tinha passado na ponte ainda. Então, verdade. Essa dificuldade que a gente passa é por... Eu quero mandar um abraço. Pois não. Doutor Jefferson que entrou aí. Alana Malta, de Itabuna. minha sobrinha. Felicíssimo com a novidade dela, de Alaninha. Uma galera boa que está entrando aí, a gente não está vendo. Eu queria até pedir perdão aos amigos que estão entrando. Eu não estou podendo citar porque eu estou querendo deixar o homem falar. E quem tem muito a falar, a gente está aqui só para aprender, né? Mandar um abraço para ele e os demais amigos
que está nos acompanhando. Eu queria fazer uma pergunta, lá atrás me fizeram, sobre a questão Um abraço para o nosso amigo Robertinho, a galera da Tropa de Elite que entrou aí, nosso amigo Valderico Júnior, um forte abraço também. A questão da região metropolitana, Paulo Gânner também, grande amigo querido. Olha, um abraço para Paulo Gânner, um abraço para Valderico Júnior, eu gosto demais dos dois. Eu tenho uma vantagem, Jefferson. A vida para mim é mais simples, porque eu não acho ninguém ruim. Não tenho vontade de ninguém, não tenho raiva no meu coração. O Luciano Anunciação mandou um abraço para o senhor e entrou aí. Só tem uma pessoa que eu não falo em Ilhéus, uma só, e quero que viva mais do que eu, que seja mais feliz. Gosto de todo mundo. Um abraço para o meu amigo Robertinho Scarpita. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre o Robertinho. A Câmara de Ilhéus recebeu agora 2 documentos e me foi compartilhado para visualizar. Um elogio do Ministério Público pela transparência da Câmara e um elogio de outro segmento de Ilhéus, fundamental pela transparência da Câmara. Eu sempre, antes de falar do gestor, vá lá no site da Prefeitura da Câmara e olhe a transparência. Aliás, tem gente que tem preguiça. A Câmara de Ilhéus é uma das câmaras, não estou dizendo que é a melhor ou pior, não estou fazendo juízo de valor de vereador, hein? Nem de gestão, estou fazendo juízo de valor de transparência. É uma das câmaras mais transparentes da Bahia. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público e as organizações sociais de Ilhéus. Para mim, o que vale é a transparência. Se o gestor é bom ou ruim, é outra coisa. Cada um vai fazer seu juízo de valor. Sim, verdade. Tem razão. Mas minha filhota acabou de entrar aí agora. Foi. Um abraço. Tá vendo o papai aí de longe? Clara. Futuro advogado, hein? Se for daqui 1 ano e meio, 2 anos. Viu? Que maravilha. Mas não gosta de direito público, não. Viu? É mesmo? Viu quanto o pai sofreu para administrar as coisas do direito público? Você é colega do famoso advogado Cosme Araújo. Cosme hoje é uma referência nacional, famosíssimo, já estruturou as fronteiras da Bahia. Ela gosta muito da área criminal. Luciano Anunciação tinha me pedido para perguntar alguma coisa sobre a agricultura familiar. Eu falei para ele, por que, Luciano? Vai perguntar. Ele falou assim para mim, ó, o homem sabe muito. Hoje a agricultura familiar hoje em Ilhéus está muito sob a coordenação do deputado Josias Gomes. Sim. Aliás, eu até era para falar antes, quando eu falei, só tem agricultura familiar hoje, o Josias está na cabeça disso. A agricultura familiar, aquela agricultura onde o grande percentual do plantio, o grande percentual é para o próprio sustento da família, seus familiares e pessoas próximas, até venda em primeiro. O que a gente precisa em relação à agricultura familiar é ver 2 coisas importantes. Primeiro, valorizar o consumo. Nós precisamos comprar mais da agricultura familiar. Para isso tem que ter uma estrutura de atendimento, uma estrutura nas centrais de abastecimento para isso. A segunda coisa é entender que ele é pequeno produtor e que ele tem que ter, primeiro, se possível, financiamento sem juros. E em tendo juros o mínimo possível. Algo em torno de 0,5% a 1% no máximo ao ano. Ou até só uma correção monetária. 2, assistência técnica. Sem assistência técnica, você não faz agricultura familiar. Olha o que aconteceu aqui agora na região do Rio de Janeiro com o vereador Paulo Meio Quilo. Ele conseguiu uma luta com o deputado dele, um trator. Esse trator conserta a estrada, faz represa para a criação de peixe, limpa pasto, abre área, aração e gradagem. Faz tudo que o pequeno agricultor... Ou seja, o agricultor com uma enxada vai produzir 50 metros quadrados por dia, o trator vai fazer uma tarefa, ou até meio hectare, 1 hectare por dia. Essa é a grande diferença de você ter os mecanismos próprios, equipamentos adequados, a assistência técnica e o apoio governamental. Infelizmente, a gente só tem um pouco da agricultura familiar, porque a agricultura do médio e do grande não existe no sul da Bahia hoje. Nós fomos abandonados. E fomos abandonados por Bolsonaro, até agora, e por Lula, no passado, e por Fernando Henrique também. Fernando Henrique esteve aqui, pouca gente lembra disso, já. Fernando Henrique saltou aqui no aeroporto, cheio de paletó, granfino, pegou um helicóptero e foi para Ceplac. Lá assinou o documento, eu estava presente. Definida aqui a recuperação da lavoura cacaueira. Você viu alguma coisa? Não. Eu não também. Então, isso é difícil. A gente precisa ter cuidado. Eu, por ter passado por minha vida em Salvador, depois que eu deixei ser vereador, só vinha na região a trabalho, eu aprendi o seguinte. Quando eu voltei para Ilhéus em julho, agosto do ano passado, eu ficar mais tempo aqui, é claro, eu tomei a decisão de
me comprometer mais com as coisas da região. Nós temos que ter a visão de região. É verdade, ó. Quem é que nos representa? Essa pessoa tem compromisso conosco? Essa pessoa está preparada para nos representar sob a ótica do conhecimento, da força política? Essa pessoa tem um histórico que permite a ela nos representar? Se essa pessoa não tem esse conteúdo, para que eleger? Porque deu 5 mil? Porque ele autorizou a comprar 50 votos? Ou porque está lhe dando emprego? Ou está conseguindo alguma coisa para você? Não vai funcionar. Eu sempre, nós podemos passar 50 anos aqui sem acontecer nada no sul do Bahia, se ele não tivesse cuidado, companheiro. Perfeito. Não é à toa que o Luciano disse que o senhor é fera, que o senhor conhece muito. Doutor Alan falou aí, ó. Estou apaixonado pela leitura. Ó, isso aí é fantástico. Doutor Alan, ele disse que o senhor, ó, vou voltar até aqui a mensagem dele. Jobs é um dos pais da lei orgânica de Itabuna, que surge agora após a sua atualização. Olha só, tá vendo? Foi um trabalho interessantíssimo. Nós começamos no final do ano passado. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, que eu acho uma questão de respeito a essa informação. Eu tive a oportunidade em Itabuna de conhecer alguns vereadores. O Júnior Brandão, o Beto Dourado, o Jairo, a Charliane, o Guinho. Estou tentando lembrar aqui, foram um pouco mais, vou ver se eu lembro. Eu fiquei impressionado. Foram 21 reuniões de comissão, mais 8 audiências, mais um conjunto de reuniões de escritório. Eu fiquei impressionado com o zelo e a responsabilidade com que eles estavam fazendo a reestruturação da Lei Orgânica de Itabuna. E mais, com o presidente Ricardo Xavier profundamente comprometido com isso. Porque para fazer uma reformulação da Lei Orgânica, você tem que ter algumas coisas. Ter capacidade de humildade para ouvir a sociedade. Sim. Ter uma equipe capaz de produzir resultado técnico na hora da produção do texto. Sim. E ser humilde, muito humilde, para entender que, independente de quem está opinando, pode estar contribuindo para a qualidade de uma lei orgânica à altura do povo de Itabuna. E isso aconteceu lá com uma lei orgânica de primeira grandeza, que não faz vergonha a nenhuma cidade do mundo, a nenhum município do mundo tem uma lei orgânica que Itabuna está tendo com alta qualidade. Então, a liderança de Ricardo Xavier, a liderança do Júnior Brandão, para mim, um vereador nota 10. É pena que o PT de Itabuna não soube reconhecer o tamanho e a grandeza do Júnior Brandão. É pena, porque o cara é muito bom. O Beto, enfim, não vou ficar repetindo, não. Todos foram muito importantes nesse processo. Tá certo. Então, o que o senhor acha, durante um bom tempo, o senhor como liderança defendendo o municipalismo, houve alguns avanços na questão lá no Congresso. Com esse Congresso atual, não fala nem governo, o Congresso, o senhor acha que tem condições de avançar mais a visão municipalista? Vamos lá, antes de falar da visão municipalista, eu quero colocar o seguinte. Eu não gostei muito da reforma trabalhista, que eu achei ela muito pesada, mas aconteceu, agora está. A reforma da Previdência também achei que ela comprometeu um pouco a qualidade de quem já vem trabalhando muito tempo. Mas tem duas reformas que eu sonhei muito, muito. Uma é a tributária, que eu esperei 20 anos e ela aconteceu agora. Assim como eu estou reclamando de duas coisas, assim como o Bolsonaro tem hora que é meio, eu prefiro, parece que é meio solto para. Mas a reforma tributária é fundamental para o país, fundamental. É preciso que os ricos paguem mais e o pobre pague menos. Jefferson, o cara ganhar R$2.000, R$3.000 por mês e pagar em 7,5% de imposto, está brincando comigo. É muito para quem ganha só menos de R$3.000. É muito. Agora vai para 5 mil. Não é o ideal, mas melhorou. Então, eu sou que enxergo que o Lula fez de bem e Lula trabalha. Jefferson, o PT fez mais universidades em 20 anos do que 100 anos de governo antes. Concorda? São dados. Eu não trabalho com fantasia, eu trabalho com realidade. Sim. Mas falhou em algumas coisas. Falhou com a parte econômica e poderia ter feito mais. Então, assim como acertou uma coisa, errou em outra. O Bolsonaro acertou na questão da reforma tributária. Ela é fundamental. Não está pronto ainda, não. Eu sei que ainda está. Em relação a esse Congresso não tem chance nenhuma de ter visão municipal. Nenhuma. Você tem lá 150 deputados que entraram agora, boa parte dela pelo PSL, que surfou na onda. Bolsonaro, concorda? Surfaram na onda, um direito deles, normal, o povo aceitou, surfaram na onda.
essas pessoas não estavam prontas para esse mandato, para ter essa visão municipalista. Não existe vida no Estado. O Estado é uma figura fictícia. A União existe. Existe um município, onde eu, você e nós vivemos, onde criamos nossos filhos, nós temos as nossas famílias. Essa é a visão. Eu não espero desse Congresso muitas coisas, mas se ele fizer a reforma tributária, se ele avançar um pouco mais na reforma política, já foi um avanço considerável. Já foi um avanço considerável. Então, em vez de falar mal de Lula ou falar mal de Bolsonaro, eu prefiro olhar o que o Lula fez de bom e o que o Bolsonaro está fazendo de bom, sem fazer essa crítica menor que não vai construir nada ao nosso redor. Perfeito, perfeito. Meu sobrinho Júnior entrou aí agora. Um abraço. Então, Um abraço, Júnior. enfim, e para concluir, para ser um Congresso com visão municipalista, é preciso repartir melhor o bolo federativo. Eu criei uma charge do seguinte tipo: o bolo federativo é um bolo na mesa. O município tira seu pedaço, grandão, e nem tira da bandeja. Tira um pedacinho e dá ao Estado. Sim. Só que sempre que você vai dar uma fatia de bolo a alguém, cai migalha, não cai? Sim. Essa migalha, quem come é os municípios que dividem com os cães a migalha. O município brasileiro não é respeitado pela União, é pouco respeitado pelos estados, até que melhorou um pouco a questão, essa visão dos estados acaba melhorando um pouco, mas é muito pouco ainda. Na França, os municípios ficam quase 40% da arrecadação. Na Alemanha, passa de 40%. Aqui fica, Jefferson, 16%. Então, quando você for olhar se o município é bom ou não, se ele é rico ou não, você pega a arrecadação dele e divide pelo número de habitantes. Sim, entendi. Ilhéus é o 6º município em população da Bahia. O 6º ou 7º, acho que é o 6º. Sabe qual é a posição de Ilhéus na arrecadação? 17ª. Teve alguma 16ª? Ora, se eu sou o 6º em população, eu devia ser o 6º em arrecadação. Eu sou o 6º em população e o 16º ou 17º em arrecadação. Ah, mas Ilhéus arrecada meio bilhão. Mentira, isso é muito pouco para falar assim. Ilhéus arrecada 500 milhões, que é muito pouco para a necessidade de um município com uma visão geográfica bastante diferenciada. Igual a gente só conquista. Ilhéus tem 43 comunidades rurais. Ilhéus começa lá em Itararé, um povoadozinho a poucos quilômetros de Guararema, que não tem 40 casas. Ali começa Ilhéus. E termina aqui depois de Tibina, já perto de Serra Grande. Ilhéus tem distritos como Inema, Banco Central e Pimenteira, a mais de 60 quilômetros da sede. Ilhéus tem regiões que produzem farinha. Você sabia que a farinha de Guararema, onde é que é produzida 80% da farinha de Guararema? Acabou de dizer o município de Ilhéus. Sai lá por Itararé. Essa da área da farinha eu sei, sabe por quê? Você sabe também porque eu sei. Meu avô produzia muita farinha. E vendia por Guararema. Você tem uma grande produção de fruticultura aqui na região de Olivença, que foi pouco estimulada. Você verdade. tem a área de palmáceas, são derivados de coco e de palmas. E ainda nós somos muito fracos em artesanato ainda. Eu até esqueci de falar, artesanato é fundamental. E você termina com cacau e um pouquinho de pecuária. Mas cacau ainda é o grande instrumento que Ilhéus perdeu a liderança e está bem atrás por culpa do governo federal, sem dúvida alguma, e por culpa das nossas escolhas. Aliás, eu sempre não quero criticar, mas nós também temos nossas culpas. Nós votamos errado. Verdade. Essa coisa do voto errado. Verdade. Um abraço para uma galera que está entrando aí, a gente, Luiz também que entrou aí, Luiz Souza. Clara, obrigado. Clara disse que a live é massa. Show de bola. Jeremias, um abraço para você também, viu que você está aí na área. Doutor, voltando um pouquinho Maciel, um abraço para você também. Voltando para a questão de Ilhéus, uma vez a gente batendo um papo, o senhor falou sobre o turismo. Eu fiquei impressionado a sua visão do turismo. Me deixou impressionado aquela forma que o senhor falou, a sua visão macro do turismo. O senhor tem uma visão ampla. Fala um pouquinho para a gente o que o senhor pensa sobre o turismo. Antes de eu falar de turismo, eu esqueci de falar sobre a pesca. 73 quilômetros de litoral. Um potencial pesqueiro sem precedentes. Nós temos, e aqui eu quero referendar a luta do passado, quando fizeram a Bahia Pesca de Ilhéus, o terminal pesqueiro. Digo de passagem, o terminal pesqueiro de Ilhéus rende mais do que o de Salvador. Sabia disso? O terminal pesqueiro de Ilhéus dá mais lucro que o de Salvador. Rapaz. Todo esse potencial pesqueiro, toda essa capacidade pesqueira de Ilhéus, um investimento desse tamanho.
Então, o ilhéense, primeiro nós, precisa olhar para a pesca, para o mar, pela sua capacidade, pelo seu tamanho, pela sua magnitude, pela sua possibilidade. 73 quilômetros de litoral, pesca, turismo náutico, turismo, enfim, esse conjunto, essa rede imensa de turismo das águas, águas interiores, águas externas. Companheiro, é muita potencialidade para não ter um projeto claro, consistente a médio, pequeno prazo, médio e longo prazo. Não temos isso. Isso me preocupa, porque para fazer planejamento você precisa ter dedicação, precisa ter equipe, precisa ter um esforço, precisa ultrapassar o horário de trabalho. Tem um amigo meu que diz o seguinte: você trabalha 8 horas para se manter e 2 horas para fazer capital de giro, para fazer guardar dinheiro. Então, para o município dar certo, é preciso que fora do horário de trabalho do corpo técnico, não falei de não, falei sul da Bahia todo, você tenha um outro horário só para fazer planejamento municipal. Quanto ele arrecada com pesca em águas interiores e águas abertas? Qual a nossa capacidade de pesca? O que é que entende equipamento nessa área? Quais os momentos de proteção, inclusive a questão do caranguejo, qual é, não é? Como fazer essa proteção chegar no consumidor? Como fazer isso aumentar a capacidade do lucro? Isso é resultado daquele planejamento. Mas se não faz planejamento, não acontecerá a fase 2, que é a arrecadação. Imposto e geração. Eu não gosto muito da palavra geração de emprego, agora para geração de renda e emprego. Primeiro geração de renda, para depois ser geração de emprego. Porque geração de emprego na prefeitura, como mais? O que está acontecendo? Esse coisa está gerando emprego nas prefeituras do sul da Bahia, companheiro, as prefeituras vão quebrar. Porque se gostar ou se não gostar, vai ter que cumprir a Constituição. Se gostar ou não se gostar, vai ter que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Se gostar ou não gostar, vai ter que fazer transparência. Se gostar ou não gostar, vai ter que investir os 15% da saúde, 25% da educação, manter o Fundo de Assistência Social, o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Ora, gostando ou não gostando, eu tenho que cumprir. Se não cumprir, não vou ter um amigo depois, quando eu for processado. Porque quando o prefeito é processado, não quero saber se ele roubou ou não. Ele pode ter cometido um crime de responsabilidade, que não é desvio, que não teve dolo, mas o povo chama de ladrão, que o povo não entende. E o erro documental, o erro de procedimento licitatório pode só gerar responsabilidade e não ser improbidade administrativa, que está na 8.429. O povo não quer saber disso. O povo não quer saber disso. Aliás, para saber, é essa aqui, ó. Que beleza, hein? Fica limpa, está aqui. Então, para eu criticar, eu tenho que conhecer. Para eu conhecer, eu tenho que me informar. Se eu não leio, não me informo, eu estou criticando por quê? Sem conhecimento? Isso é muito ruim. Você está sendo acompanhado aí agora, uma das grandes legisladoras de Salvador, a companheira Marta Rodrigues, uma das mais atuantes dentro de Salvador. Mas Marta Rodrigues. Para ela, que vereador de Salvador é senador, companheiro. E essa representa. Um abraço, companheira Marta. Amigo meu, vereador de Salvador é um estado de senador. Primeira capital do Brasil, terceiro maior município do Brasil, uma Câmara muito interessante, muito forte. A Câmara teve seus 4 Valde Pires. Uma Câmara né? Tem férias lá dentro, nós somos pequenos. Pense numa Câmara que tem Edivaldo Brito, companheiro. Para mim, a grande referência do homem público hoje no país é Edivaldo Brito. Então, companheiro, você é senador, eu sou pequeno. José Aragão aí, ó, nos ouvindo, o grande comunicador da região, Botapocando também. Um abraço, José. Outra fera. A comunicação, para mim, já é... Tem momento que a comunicação vira quase o primeiro setor do mundo. São tão fortes, tão possíveis. São formadores de opinião. Eu acho a comunicação fundamental na construção de uma sociedade melhor. E eu acho que a comunicação pode fazer muito mais do que o que está fazendo na construção dessa sociedade. Então, falta 10 minutos para terminar, a gente vai otimizar um pouco mais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho só, não precisa falar muito do turismo, para a gente entrar em outro assunto mais na frente. Vamos lá. Algumas coisas importantes. Primeiro, ver o que nós dispomos. O que é que Ilhéus tem de potencialidade na área de pesca, negócios, turismo de aventura, turismo rural, turismo de negócios. Isso é fundamental. Ilhéus tem olivença muito mal utilizada. Então, se eu sei o que eu tenho, eu planejo.
Se eu sei o que eu tenho e eu planejo, eu vejo o que eu posso investir com o que eu disponho do orçamento, tanto no PPA, como no LDO, como na Lua. Se eu sei o que eu tenho, se eu planejo, eu sei o que investir, eu sei o que eu vou lucrar na frente. Mas turismo sem planejamento não dá certo. Não tem chance de dar certo. Nem ficar querendo fazer turismo de Porto Seguro. Lá tem uma peculiaridade. O turismo, eles lá venderam o quê? Eles lá venderam terra do descobrimento. Nós aqui temos que vender o quê? Terra da Gabriela, terra do Jorge e terra do mais que a gente achar conveniente. Terra das Maricatas, sei lá o que quiser colocar aí. Enfim, o que vale é entender quem eu sou, me conhecer, sobre isso desenvolver um planejamento, sobre esse planejamento fazer um investimento e aí prever o futuro e plantar o futuro, porque turismo é uma potencialidade sem precedentes, Ilhéus. Sem precedentes. Eu quero saudar nossa companheira Ivone. A gente vai bater um papo sábado com ela. Paulo Gana é amanhã que a gente vai bater o papo. Jaquinho também, um abraço, Jaquinho Cupertino. Esporte Náutico, temos 2 melhores Bahia do mundo. Ó. Ele falou, a Bahia não é essa Bahia aí não, lá ele é essa Bahia, viu, Neto? A Bahia com I, porque é outro tipo de Bahia. Esse time que você... Ele é tão apaixonado pela Bahia, pelo Bahia dele, que fica botando Bahia com H toda hora. A gente não quer saber desse Bahia de futebol aí não, viu? Netão, um abraço. Brincadeira. Ainda tem uma coisa importante que eu esqueci de falar na municipal, vai ser rapidinho. Você pense que Salvador tem que administrar Mucuri a 1.000 quilômetros. Ou se faz uma divisão da governança ou da governabilidade, o que for possível, ou não tem dificuldades. É preciso que aquelas regiões mais distantes de cada estado tenham um subgoverno, que tenha uma estrutura própria da administração de lá. Senão não funciona, não. Então, era essa a minha fase inicial. Fica aberto para as possibilidades. Jeff, olha, tem gente aqui entrando aqui do sertão da Bahia, viu? Jefinho, Ayla estão entrando aqui lá do sertão da Bahia. Lá de Biquitá, depois de Irecê, quase 30 quilômetros. A gente está rodado, viu? Você não tem ideia. As 4 regiões da Bahia, pelas pessoas aí, que não está dando para citar todo mundo, o fluxo está grande. A gente tem gente de tudo quanto é lugar aqui da Bahia, graças a Deus. O pessoal de Itá, que quando vir Ilhéus e não trouxer o Bu, não vou nem deixar entrar, viu? Eu quero voltar um pouquinho da questão do municipalismo, porque o senhor foi um dos homens que mais contribuiu para a questão organizacional das lutas pelos municípios, em especial do Nordeste. O senhor acha que, no pós-pandemia, pode ser reorganizado as frentes de luta? Não, mesmo que o Congresso em si não responda no momento, mas com essas novas câmaras a se formar com esse pleito de 2020, a partir de 2021, o senhor acha que tem perspectiva de avanços? Parece brincadeira, mas a produção agrícola do Brasil, do agronegócio, aumentou vertiginosamente. Se você procurar saber que a produção da área de medicamentos do grande laboratório também aumentou vertiginosamente, gerando mais imposto. Então, o mundo se equilibra sozinho. Eu acho que para a pandemia, a gente tem primeiro que dizer, que lição deixou a pandemia? Tem que deixar para a gente algumas coisas. Humildade, entender que é importante dividir com o próximo as coisas, entender que o próximo é igual a gente, e sobre ele nós temos responsabilidade, respeitarmos o outro e respeitarmos o dinheiro do povo, porque o dinheiro não é público, não, meu irmão, o dinheiro é do pagador de imposto. Não existe dinheiro criado público, é dinheiro do pagador de imposto. A gente precisa respeitar isso, ser mais cidadão, gostar mais do município, cuidar mais da cidade, frequentar a associação de moradores, frequentar o sindicato, participar das lutas, cobrar menos, participar mais, independente do Congresso. Eu acho que os municípios vão continuar brigando, vão continuar lutando, vão continuar crescendo, que essa é a nossa história, essa é a cultura do brasileiro, seguir sempre em frente. Ótimo. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Kaique Souza, que entrou aí. O pessoal de Potiraguá entrou aí, ó. Gel, SG Gel. É um guerreiro, vai em vários eventos, é um ex-vereador, é um homem da área de eventos. Entrou o Kaique também, meu sobrinho, menino de ouro também, que eu gosto. É uma galera boa entrando aí. Vou tirar mais um pouquinho do senhor. Já na questão do direito administrativo, o senhor não acha que a lei que deixa o orçamento engessado, ela atrapalha a gestão pública? Essa, do jeito que está aí, formato? O direito administrativo é uma norma norteadora da administração. Ela está ali para auxiliar a administração. Cabe ao gestor entender que o orçamento pode ser feito de qualquer jeito.
Ele tem que fazer um orçamento compatível com a realidade do município, mas, acima de tudo, não fazendo orçamento apenas para o hoje ou para o amanhã. Eu tenho que fazer orçamento olhando para frente. O que é que em 4 anos de gestão eu posso deixar de contribuição para a construção do futuro desse município? O orçamento tem que ter essa linha. Dentro disso, o que é que eu posso alocar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano? Tem que ser assim o orçamento. O direito administrativo ajuda nisso. O constitucional é a norma geral, o administrativo é a norma mais próxima do administrador, que ele cuida de licitações e contratos e outras coisas, mas, acima de tudo, eu tenho que ter a visão de município. E, para ter visão de município, companheiro, eu tenho que me dedicar muito em conhecer o município. Isso é fundamental. Nessa sua visão clara e ampla do municipalismo, em momento de crise, onde você não tem recursos entrando, o que você acha que um gestor ele pode fazer para ele conseguir dar o mínimo que seja resposta ao social? Otimização de recursos. Otimizar recursos não quer dizer parar de comprar ou parar de fazer as coisas. Significa fazer com mais critério, com mais rigidez, com mais responsabilidade. É só isso. Se eu tenho mais responsabilidade no uso do recurso público, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que dizer às pessoas o que pode e o que não pode. Jogo aberto, fale a verdade, diga isso pode, isso não pode. 3, a sociedade tem que fazer a sua parte. A sociedade tem que fazer a sua parte. Porque se ela não fizer isso, não vai adiantar. Ou a sociedade faz a sua parte ou não vai adiantar, companheiro. Eu tenho que respeitar o próximo, eu tenho que cuidar dos idosos, eu tenho que cuidar daquelas pessoas com mais comorbidade, eu tenho que cuidar das pessoas que têm maior possibilidade de ser contagiado e não sobreviver a isso. Eu tenho que ter cuidado com isso. Gestão faz sua parte, sociedade faz sua parte. Aliás, Gerson, as grandes mudanças do mundo, já que eu vi que o nosso tempo está se esgotando, as grandes mudanças do mundo não aconteceram no ápice da pirâmide, não. Não aconteceram com o presidente correndo, aconteceram com a Revolução Francesa aconteceu embaixo. As grandes revoluções do mundo aconteceram a partir da base social e não do ápice da pirâmide. É essa a realidade. Quero só terminar aqui, deixar o senhor falar de um assunto que vai ficar livre. Mandar um abraço para o nosso amigo Alan Marinho, que entrou aí. Uma grande liderança, que nasceu também no movimento estudantil, hoje lidera um grande partido na nossa Bahia, aqui em Ilhéus, no caso, o PSDB. Um abraço para ele. Eu queria saber do doutor Joabes, um político, na instante, Alisson falou que o senhor era um pretenso, na visão dele, deveria ser candidato a deputado. Fale para a gente aí, falta pouco tempo, mas a gente pode ainda ouvir o senhor aí, das perspectivas do Joabes Ribeiro, 2021. Eu vou devolver para Alisson o seguinte, se Alisson for candidato a deputado estadual, eu voto nele. Eu estou devolvendo assim. Eu não vou estar nessa eleição em 2020. É possível que eu não entre nunca mais em nenhuma eleição. Me disseram, uma pessoa muito próxima a mim, no sentido de apenas política, disse assim, você é muito direito para ficar na política. Ora, primeiro que eu não sou direito, porque eu não sou perfeito, eu erro como todo mundo. Segundo, se os honestos, os bons, os competentes não participam, os maus vão participar, os incompetentes vão participar. Então, para 2020, eu estou fora de tudo e eu acredito também para o futuro, mas eu não sei o futuro a quem pertence. Então, eu só quero dizer que nesta eleição, meu compromisso vai ser com aquele que apresentar o melhor projeto de desenvolvimento econômico para gerar felicidade, gerar nas pessoas a possibilidade de terem renda e sustentar seu lar, que para mim é o fundamento de tudo. Obrigado, doutor. Terminando nossa live, já falta um pouco segundinho. Um abraço para o nosso companheiro Everaldo, que entrou aí, os demais amigos. Um forte abraço. E até a próxima, doutor. A gente remarca uma outra, viu? Prazer foi nosso.